Muito bem, então conforme eu comentei, era um intervalo bastante rápido, eu gostaria de convidar agora a Maria Alice para se juntar a nós. Tudo bem, Maria Alice? Está no mudo. Oi, estão me ouvindo? Agora sim, sim, Então tá bom. ouvimos muito bem. Então, Maria Alice, queria te agradecer, né, por estar aqui conosco, por ter topado participar do workshop da Abracro 2021, né? Já estou vendo aqui a sua apresentação, tá? Então, bom, a palavra é sua, né? Vamos fazer como a gente combinou e aproveitando já para falar para todos aqueles que conectaram agora, vai ter a apresentação da Maria Alice, em seguida a gente vai abrir um espaço para perguntas e respostas. Quem tiver alguma pergunta, por favor, mande pelo chat, né? E a gente vai fazer a organização aqui nos bastidores e aí depois da apresentação a gente vai passando todas as perguntas que vocês mandarem, tá ok? Maria Alice, obrigado de novo, agora a palavra está com você. Bom, obrigada. Primeiramente, boa tarde a todos, né? Hoje eu vou falar aqui sobre as boas práticas de documentação, armazenagem e transporte, focado para pesquisa clínica. Obrigada, Fernando, obrigada, Abracro, né, por essa oportunidade de dividir um pouquinho com vocês e também aprender bastante, né, com as demais palestras que a gente vai ter entre hoje e amanhã aqui no workshop, tá? Bom, primeiramente, vou me apresentar. Eu sou Maria Alice, sou farmacêutica, pós-graduada em assuntos regulatórios, sou certificada pela ISQ como associada de melhoria contínua da qualidade, auditora líder da ISO 9001 pela SGS. Hoje eu atuo como coordenadora de qualidade focada em transporte da World Courier e tenho mais de 10 anos aí de experiência na área de garantia da qualidade e de assuntos regulatórios. Então, para começar, né, vou falar sobre as boas práticas de documentação e já avisá-los, né, que tem muita gente que confunde o GDP com o GDOC-P, né? O GDP é focado na distribuição. Então, para a gente aí não falar errado, né, é GDOC-P, tá? E ela é um conjunto de diretivas das maneiras mais adequadas sobre o gerenciamento dos dados de um estudo clínico, de desvios, de recalls, entre outras atividades, que a integridade de dados é importante. Essas práticas, elas são obrigatórias para garantir que a sua documentação e que, consequentemente, o produto que a gente está falando sobre, elas atendam aos padrões da indústria e outras responsabilidades legais no setor farmacêutico. A gente não precisa apenas ter um dado, né? A gente tem que confiar nesse dado. A gente precisa garantir a integridade dele, para que a gente possa utilizá-lo, né, de maneira objetiva e de maneira responsável, principalmente. Bom, e para começar, né, o princípio do OCOA. O OCOA é o que a gente utiliza para a gente seguir as regrinhas de boas práticas, né? O que significa o OCOA? O OCOA, ele é a sigla, né, das palavras atribuíveis, legíveis, contemporâneas, originais e precisas. Quando eu falo sobre atribuíveis, né, a gente está se referindo à documentação, né, a documentar aquilo que ocorreu no lugar devido àquele registro pela pessoa responsável que executou aquela atividade. Não posso eu, Maria Alice, coletar uma amostra, né, e pedir para o Fernando assinar aquele documento para mim. Quem coletou, quem verificou, garantiu se tudo está dentro dos padrões de qualidade e afins, fui eu e não uma terceira pessoa. Eles têm que ser legíveis, né? Quando eu falo de legibilidade, a gente tem que garantir que os dados a gente consiga ler, né? Compreender o que está escrito. Ver a sequência dos dados que foram imputados, poder rastrear as informações quando for necessário, sem precisar recorrer àquela pessoa responsável pelo registro, né? Para a gente poder entender o que está escrito, ou sobre o processo, pois os mesmos foram escritos de uma maneira que não foi clara nem objetiva. Então, a gente até pede cuidado com as letras, porque às vezes a letra, né, a gente não consegue entender o que está escrito ali. Então, é muito importante tentar, né, manter a sua caligrafia boa ou fazer essa forma digitalizada, enfim, usar de maneiras para que a gente consiga manter essa legibilidade. Quando a gente fala de contemporâneo, é registrar o que foi avaliado no momento da ocorrência.
Ou seja, né, eu não posso preencher um documento depois de que o processo foi realizado. É importante a gente registrar tudo on time, né, para a gente garantir que nenhuma informação seja esquecida ou até mesmo seja confundida, porque às vezes a gente deixa para fazer depois e a gente já não lembra mais se a temperatura era 25,4, 25,3, a gente já não lembra mais o nome, né, os sintomas que a pessoa estava sentindo, enfim, de qualquer área de tudo que a gente está falando, né? Ser original é garantir que os dados que foram registrados primeiramente, eles sejam mantidos. Ou seja, né, caso haja necessidade de ajustar algum item que foi escrito por engano, de uma forma errônea, é importante que o dado original primário, ele seja mantido e capaz de ser relido e reavaliado. Tá? Pois pode ser que a gente precisa consultar esse dado futuramente, e se tiver rabiscado, rasurado, ou até mesmo em um formulário que foi, vamos dizer assim, passado a limpo, a gente perde essa rastreabilidade e a gente não consegue mais realizar essa consulta, tá? Ele tem que ser preciso. A palavra precisão refere-se aos dados corretos, verdadeiros, completos e, acima de tudo, confiáveis, né? Eu preciso ter ele ali, certinho, da maneira correta. Recentemente, né, além desses itens do Alcoa, foi feito também a parte do Alcoa mais, foi acrescentado esse maisinho aí, que ele, a gente refere-se a completos, consistentes, duradouros e disponíveis, tá? E o que isso quer dizer? Quando a gente fala de completo, a gente está falando de qualquer alteração sistêmica ou do próprio documento seja registrada, garantindo assim que nada seja perdido ou até mesmo deletado de forma errônea. Então, por isso, as trilhas de auditoria são fundamentais, tá? Quando a gente faz um registro manualmente, então é mais fácil, né? Porque a gente deveria, pelo menos, escrever a informação do lado, o que foi ajustado, o motivo que foi ajustado. Vou até trazer um slide um pouquinho sobre isso. Quando a gente fala sistemicamente falando, um item que é de premissa da qualificação, por exemplo, de sistemas, é relacionado a trilhas de auditoria. Então, a gente precisa ter de maneira clara quem foi que fez aquela alteração sistêmica, quem que deletou, por que deletou, né? Precisa ter um campo daquela assinatura eletrônica comprovando que foi feita essa alteração, por quem foi feita, e precisa ter no mínimo um campo de comentários, para que a gente possa colocar por que essa informação foi corrigida, tá? E quando a gente fala de protocolos, documentos, procedimentos obsoletos, a gente tem que conseguir recuperar esse dado que foi obsoletado, que foi guardado, tá? Quando a gente fala de consistência, a gente fala da cronologia, ou seja, a sequência de que os fatos ocorreram, né? Eu não posso começar a falar que eu fui fazer uma entrega sem falar do recebimento daquilo, né? Então, os dados, eles precisam seguir uma ordem cronológica, tá? Durabilidade, a gente está nos referindo a garantir que os dados, eles sejam, né, que eu acabei de falar, legíveis, íntegros, possíveis de leitura e todos os outros demais princípios do Alcoa que eu comentei, quando for necessário a checagem do documento, né? Então, por exemplo, quem aqui, né, não tem, por exemplo, fora aqui, né, da nossa área, aqueles canhotos, né, que a gente imprime de nota fiscal, antigamente do cinema, enfim, às vezes a gente guardava na carteira e quando ia ver lá a recordação, aquele dado não estava mais legível. Então, é muito importante que os dados eles ainda estejam lá e que a gente consiga ler, consiga identificar aquilo que está escrito. Então, é importante ver qual tipo de papel que a gente utiliza. Às vezes parece besteira, né? Mas o tipo de papel que a gente utiliza, o tipo de impressora que a gente está utilizando é muito importante, porque a gente pode acabar, com o tempo, deteriorando esse documento e a gente perde total os dados. E aí a rastreabilidade foi por água abaixo. E, por fim, a disponibilidade. Ou seja, ele tem que estar disponível sempre que for necessário, né? Sobre a consistência que a gente está falando dos dados, né? A gente precisa ir lá buscar esse dado, ter acesso a ele, né? A gente não pode deixar isso arquivado em algum lugar onde todo mundo tem acesso, até porque a gente estava falando bastante aqui sobre a restrição, né, desses dados às pessoas, mas a gente precisa ter isso dentro de pastas,
que sejam arquivados de forma cronológica para facilitar a busca quando a gente precisa buscar esse documento, né? A gente precisa ter um controle de acesso nessas áreas para a gente impedir que alguma informação suma e assim por diante, tá? Bom, aqui eu quero trazer um pouquinho para vocês sobre as regras, né, das boas práticas de uma maneira geral, né? Então, a gente tem que inserir o número de paginação nos protocolos e qualquer outro documento que seja utilizado, porque se a gente, por acaso, perder alguma página, a gente consegue facilmente rastrear, né, que página que foi aquela que a gente perdeu. A gente precisa ter os registros dos treinamentos completos, ou seja, quando a gente faz um registro de um treinamento, não basta ter só a assinatura daquela pessoa que foi a treinada, né? A gente precisa ter a data que aquilo aconteceu, as pessoas, o conteúdo do treinamento, né? A identificação do ministrante, porque se a gente quiser verificar se aquela determinada informação foi passada, a gente tem um resuminho ali das informações que foram divididas com o público que foi treinado. A gente não pode utilizar lápis e nem branquinho, né? Porque se eu falei até agora aqui que a gente precisa manter esses registros durante todo o tempo, né? Se a gente usa um corretivo líquido, a gente está passando a informação por cima, né? E se por acaso a gente usa um lápis, a gente está apagando, então também a gente perde a rastreabilidade dos dados, tá? As assinaturas, elas têm que ser identificáveis, para a gente facilitar a identificação de quem foi, né, que fez aquele registro. Então, uma forma da gente garantir isso é a gente ter, ou dentro da qualidade, ou dentro do RH, uma lista com o nome da pessoa, a assinatura dela, a rúbrica dela. Então, a gente consegue facilmente identificar quem foi aquela pessoa que fez aquele preenchimento daquele documento quando a gente tiver que fazer alguma determinada consulta e recorrer a essa pessoa. Tá? Isso é muito importante. Não utilizar abreviações de palavras e nem sinais de aspas, né? Às vezes as pessoas colocam para referenciar o anterior, né? O idem. Então, a gente não pode utilizar isso, a gente tem que realmente preencher o dado completinho, tá? Para a gente evitar qualquer tipo de preenchimento de forma errada. Os registros não podem ser passados a limpos, né? Como a gente já falou, ele impede a rastreabilidade dos dados e dos fatos. Caso um formulário tenha que ser totalmente reescrito, porque às vezes tem muitos erros, e aí você vai fazer as correções e acaba ficando ilegível, a gente não consegue identificar o que estava escrito ali, né? Então, a gente pode gerar uma nova versão daquele documento, mas é fundamental que a gente mantenha o documento original grampeado junto, anexo àquele documento que foi reescrito, e com uma observação, com uma justificativa do motivo, né, com tudo ali. Porque se por acaso a gente precisar voltar ali atrás, a gente consegue saber o que foi alterado, o motivo que foi alterado e principalmente por quem foi alterado. Porque às vezes a gente precisa recorrer até essa pessoa para tirar alguma dúvida, tá? Não preencher um documento depois que o evento já ocorreu. Então, manter, né, essa sequência dos fatos é de suma importância, até porque às vezes tem documentos que são preenchidos por mais de uma pessoa, e a falta do preenchimento do anterior pode interferir em toda a sequência dos fatos, ou a pessoa que deixou para preencher algo depois se esquece de algum dado, e isso pode comprometer a integridade dos dados, como a gente vem falando por aqui, né? Versionar os documentos e manter sempre datado. Os documentos com as versões antigas devem ser sempre obsoletadas, tá? É muito importante que a gente não mantenha as duas versões. Se caso a gente precise fazer alguma alteração em algum protocolo, por exemplo, né, obsolete essa versão número 1 e mantenha a versão número 2. E é importante ter um histórico de revisão, né, nesses protocolos, para a gente saber o que foi alterado. Mesma coisa que a gente faz com procedimentos, por exemplo, é importante que a gente faça isso para protocolos e qualquer outro documento que precise passar por algum tipo de revisão. Caso haja necessidade de corrigir um documento, né, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, né, então, a gente tem que passar a informação, né, um traço único por cima da informação correta, escrever a informação do lado certinha, datar e assinar, tá, pessoal? Isso é muito importante. A gente tem que conseguir ler essa informação que está aqui embaixo.
tá? Porque se a gente precisar voltar, às vezes foi feita uma correção errada, eu já passei por isso, de pegar uma informação que foi corrigida de maneira errada, a pessoa se confundiu e a informação que estava antes era a informação correta. E a gente só conseguiu identificar isso porque a informação estava anulada de forma correta, tá? Então, isso é bem importante. E anular sempre os campos, né? Os campos, eles nunca devem ser mantidos em branco, tá? A gente tem que passar a informação ou com um traço ou com NA, porque pode vir alguma outra pessoa e escrever alguma informação por cima, né? Às vezes pode acontecer, e aí a gente não tem mais a rastreabilidade, porque se, por exemplo, eu assinei lá em cima com o meu nome, preenchi todo esse documento, deixei um campo em branco, e vem uma terceira pessoa e faz algum tipo de anotação, alguma coisa, é o meu nome que está lá. Então, é importante que você assine aquele, né, cancele aquele campo, para você garantir que ninguém vai interferir naquilo que você pontuou ali, tá bom? Isso é bem, bem importante mesmo. E a gente tem falado aqui, né, sobre a integridade dos dados, né? Então, os princípios do Alcoa, eles garantem totalmente essa integridade de dados. Se a gente seguir esses passos, esses processos, né, a gente vai estar preenchendo as documentações de maneira correta, tá? E mantendo isso tudo arquivado, tudo de forma que a gente consiga resgatar quando for preciso. E como que a gente faz isso, né? Como que a gente consegue resgatar, registrar e afins? Tem os métodos que são gravados eletronicamente, né? Então, são dados registrados utilizando os equipamentos, que vão desde de máquina simples até um sistema informatizado, mais complexo, que tenha altas configurações. O papel, né, que é um formulário que a gente preenche, né, de uma observação manual ou de uma atividade. O híbrido, né, onde a gente faz tanto parte via papel e parte via sistema eletrônico. E outros exemplos a gente tem através de imagens, né, através de placas de cromatografias, de fotografias, né, qualquer item diferente de papel e de sistema, tá? É muito importante, pessoal, eu trazer essa frase aqui, que é: se não foi documentado, não foi feito, né? Não foi realizado. A gente costuma falar essa frase, né? Porque, infelizmente, com a palavra, a gente não prova nada, né? É bem complicado a gente falar, ah, mas eu passei essa instrução para o meu agente, eu passei essa instrução para o meu centro, enfim. Mas se a gente não tem a evidência, a gente não consegue provar isso, né? Então, por isso que tudo que é feito durante um processo, ele tem que ser documentado, registrado, e seguindo os princípios do Alcoa, seja por e-mail, seja por um treinamento ministrado, onde a gente tenha coletado assinatura, né, passando os procedimentos, os protocolos que a gente divide. Isso é muito importante, pessoal. É o princípio, né, do nosso gerenciamento de documentos, os princípios da qualidade, é documentar tudo aquilo que a gente passou de informação. E hoje a gente, na era da tecnologia, a gente tem muito costume de passar informações via Teams, Skype, enfim, via WhatsApp, e esses não são meios, né, da gente passar tipos de informações, né, até por conta que a gente estava falando tanto aí dessas informações de confidencialidade, né, então não é a maneira correta. Então a gente tem que passar por itens, né, protocolos, treinamentos, e-mails, e assim por diante. E o e-mail, seja ele salvo de alguma forma que não seja editável, porque senão o e-mail a gente sabe que tem artimanhas aí da gente fazer modificações. Então, a gente tem que gravar esses e-mails como evidência através de PDF, XML, afins, itens que não sejam editáveis, tá? A evidência, ela é a prova que a gente tem realmente de que aquela atividade foi realizada, né? Uma entrega, uma administração de algum produto investigacional, uma temperatura, uma abertura de algum volume durante o transporte, entre outras atividades, qualquer coisa, né? Por isso, não se esqueçam de registrar todo o passo a passo de um estudo, todos os desvios encontrados, né? Tudo que vocês verem de discrepância. Tirem fotos, né? Preencham formulários, preencham sistemas, tanto faz. O importante é que a gente sempre documente, tá bom?
Bom, isso era o que eu queria passar sobre boas práticas de documentação, né? E agora eu vou entrar um pouquinho aí na parte de armazenagem e do transporte, tá? Infelizmente, a gente não possui uma RDC que seja específica, que trate apenas sobre as boas práticas de armazenagem e de transporte, né? Mas a gente se baseia muito na RDC 301, que ela é referente à fabricação e dos medicamentos, né? E agora na RDC 430 também, que fala sobre a armazenagem e sobre o transporte, mas não específica para pesquisa clínica, tá? E além disso, sempre o protocolo, né? O protocolo dos estudos é fundamental, né? É o nosso guia aí para os nossos testes, tá? As boas práticas de fabricação e de armazenagem, de transporte, é a junção dos requisitos de qualidade que são utilizados para orientar o processo de manuseio de produtos como medicamentos, correlatos, cosméticos, saneantes, biológicos e até mesmo os produtos utilizados na pesquisa clínica. Ela é utilizada para garantir que todos esses padrões apropriados eles sejam alcançados durante toda a etapa do deslocamento do medicamento, que pode ser realizado, mas que são os rodoviários, aéreos, marítimos e assim por diante. As etapas dessas atividades primárias, elas influenciam diretamente na segurança e na eficácia dos nossos medicamentos, devendo ser realizadas de acordo com a legislação. O monitoramento das etapas de transporte de um produto que é utilizado em pesquisa clínica, ele é de fundamental importância, porque ele garante que os participantes do estudo, eles receberão um produto investigacional nas condições apropriadas ao uso, né? Contribuindo para a confidencialidade dos resultados do estudo clínico sejam alcançadas, e a forma que a gente vai monitorar isso, eu vou trazer aqui para vocês agora, tá? Então, quando a gente fala aqui um pouquinho sobre o armazenamento, o que é importante é que os produtos da pesquisa clínica, eles têm que ser armazenados e distribuídos de acordo com as especificações sempre do patrocinador. Não escolhe nada, né? Tudo que a gente faz é de acordo com o patrocinador, né? Com o nosso cliente que nos fornece quais são os requisitos de temperatura, de umidade, exposição à luz, datas de validade e afins, tá? E que especificações que eu tô falando, né? Então, além da temperatura, eu tenho o tempo que o período que o material pode ficar exposto, a umidade, se pode, se é controlado, se não é, o período que a gente armazena, os fluidos e os procedimentos de reconstituição, os aparelhos para infusão de produto, se houver, enfim. O patrocinador, ele é que é responsável por informar todas as partes envolvidas sobre essas particularidades, tá? A gente não faz nada sem o aval deles. Além disso, os produtos da pesquisa clínica, eles têm que ser embalados, né, para a gente evitar uma deterioração que seja inaceitável durante o transporte e armazenagem. Eles podem ser envolvidos primariamente em sacos plásticos, né, depois em caixas de embarques, enfim, mas ele nunca pode vir solto, né, sem nada ali para a gente fazer um transporte. E, acima de tudo, depois embalados dentro de caixas de embarques, tá? E como que o patrocinador, ele garante que essa comunicação seja feita? É através de treinamento, tá? Então, o treinamento é fundamental, né? Como o pessoal acabou de falar, com relação aos procedimentos, né, que devem ser seguidos. Então, eles têm que passar todas essas informações através dos treinamentos, né, para que esse produto de pesquisa clínica, né, e para o estudo, para a gente garantir que essa documentação seja preenchida de forma correta e que os testes sejam feitos de acordo com a necessidade. Aqui nessa imagem eu trouxe para vocês, né, não sei se todo mundo já viu, enfim, como que os produtos eles ficam armazenados. Normalmente, né, eles estão nessas caixinhas sem identificações, né, justamente por conta da confidencialidade, né, e eles ficam dentro de armários que são fechados com controle de chaves, onde somente as pessoas responsáveis, normalmente os farmacêuticos, né, eles podem ter acesso, tá? E aí a gente faz todas as identificações das posições, dos lugares dos armários, para que quando a gente vai fazer a retirada dessas caixinhas, a gente sabe exatamente onde buscar, o que buscar, até porque não tem a identificação desse produto na caixinha, como eu mencionei para vocês, tá?
Bom, a gente fala um pouquinho sobre o monitoramento de temperatura e umidade, porque é um dos itens mais importantes que a gente precisa saber do patrocinador para a gente poder armazenar, para a gente poder transportar, enfim, tá? Então, a temperatura, ela influencia muito, né? Nessa pinto. Tem temperaturas negativas, por exemplo, que elas podem vir a desconfigurar uma proteína de um medicamento e fazer com que ele perca totalmente a sua eficácia. E uma vez congelado, por exemplo, ele não volta mais, né? Então, não tem mais o que fazer. Por isso que é muito importante que seja monitorada e controlada durante todo o processo, tanto de armazenagem quanto de transporte, tá? Esse monitoramento ele é realizado através de monitores de temperatura, que indicam as temperaturas, garantindo que esse produto da pesquisa clínica, ele seja transportado, né, de acordo com as propostas, né, que foram solicitadas no registro, ou aprovados no dossiê, enfim, de acordo com o estudo de estabilidade de longa duração, que foi apresentado na Visa, de acordo com o protocolo, enfim, de acordo com todas as premissas que são necessárias. Para armazém, a gente tem bastante sistemas, né, computadorizados aí de alta performance, que a gente consegue monitorar através de sondas que ficam disponíveis normalmente nos pontos mais quentes e nos pontos mais frios do nosso, a gente conseguir monitorar. Para transporte, a gente também tem alguns sistemas, tipo o Rumbi, que faz esse monitoramento aí on the time, através de sistemas, enfim, mas a gente também pode utilizar os Tentails, né, que são esses sensores, monitoramento de temperatura, de preferência que tenha esse registro. Tem alguns deles que fazem um registro e armazenam os dados, né, por algum tempo, e tem outros que não, que apenas mostram o registro. Então, esses para estudo é um pouco mais complicado, né? Porque a gente não vai ter esse registro se a gente precisar consultar. A gente depende muito de um trabalho manual. Uma pessoa está indo lá e conferindo e fazendo o registro e tudo mais. Mas existe também essa possibilidade que também pode ser aceita e também pode ser feita, tá? Como um requisito mínimo para a gente utilizar o monitor, é exigida a calibração dele, periódica, né? Normalmente ela é feita anual. Para isso tem que se controlar o número do sensor, a data da próxima calibração, isso para sensores que a gente usa várias vezes, né? Que a gente chama de sensores que são múltiplo use. E tem os sensores que são single use, que às vezes você programa, faz a utilização dele, depois você pode descartar depois que você faz a leitura desse sensor, tá bom? Bom, aqui eu quero falar um pouquinho para vocês sobre os tipos de transporte, né? Então, a gente tem o transporte que é feito doméstico, que é feito aqui dentro do Brasil, né? A gente faz para outros estados e afins. As importações e as exportações, né? De dentro para fora e de fora para dentro. E a gente pode fazer diretamente ao paciente ou diretamente para um site, né? Para um centro de pesquisa, para o nosso cliente e afins, tá? Eu trago aqui alguns pontos de atenção, né, durante essa entrega, né, que a maioria dos pedidos que a gente faz domesticamente hoje, eles são diretamente ao paciente, então tem hoje bastante que a gente faz a entrega direta, né, e tanto as entregas quanto as coletas, elas têm que ser intermediadas, né, elas não podem ser feitas exatamente para o paciente, né, então pode ser uma entrega direta da farmácia, a farmacêutica ou enfermeira, enfim, presente na residência do paciente, a coleta com a farmacêutica ou com a enfermeira na residência do paciente e levada a um laboratório, ou então será coletada com a farmacêutica e com a enfermeira na residência do paciente e levada à farmácia de volta, né? Porque a gente tem também essa logística reversa. Ela nunca deve entregar ou coletar diretamente para o paciente. Sempre tem que ter essa intermediação, tá? E todas as remessas, elas têm que ser entregues ou coletadas também com a enfermeira, tá? A confidencialidade do paciente é de extrema importância, né? Então, é mandatório, né, que a confidencialidade do paciente ela seja mantida em todos os momentos, durante todo o processo, né? O profissional da saúde que estiver presente no local da coleta ou da entrega, ele é o contato principal para essa atividade. Normalmente, os pacientes, eles são referenciados por um número único para cada ensaio clínico.
E esse número ele tem que ser usado como um recurso de identificação durante toda a documentação, incluindo as faturas, os HWBs, as DPs, enfim, tudo que a gente utiliza através de números e nunca através de nome de pessoas, tá? Os motoristas, sejam eles da própria empresa ou então contratados, terceirizados, eles nunca, jamais podem tentar entrar em contato com um vizinho para fazer uma entrega, caso ele não encontre ninguém no local. E também a gente tem pessoas responsáveis por fazer esse recebimento. Então, se por acaso, né, a pessoa, o nosso contato, ele não está ali, a gente tem que retornar para o nosso time interno e ver se tem outra pessoa que também está apta a receber. Mas nunca eu posso falar, ai, olha, eu sou da família, eu sou chefe, eu sou, sei lá, qualquer outra coisa, pode entregar para mim. Jamais, a gente não pode fazer entrega para pessoas que não sejam as que estão nas nossas listas de contatos autorizados, tá? Eu quero falar agora um pouquinho para vocês, né, sobre esse processo de qualificação. A gente fala tanto sobre monitoramento de temperatura e de umidade, e o processo de qualificação, ele é totalmente relacionado, né, para a gente garantir essas manutenções de temperaturas e umidades, né. Então, o processo de qualificação, ele tem a finalidade de mitigar as mudanças de temperatura durante todo o trânsito, ou até mesmo quando ele está armazenado. Alguns cuidados, eles têm que ser tomados, sendo que a qualificação da cadeia frio é a principal ferramenta que a gente tem para isso. O propósito dessa qualificação é a gente validar a robustez de toda a cadeia frio, restringindo o número de excursões que a gente possa vir a ter, quando a gente estiver falando principalmente de um transporte que é muito longo, né? Primeiramente, eu quero falar aqui para vocês sobre os meios, né, que a gente tem. A gente tem o meio passivo e o meio ativo. O que é isso, né? O meio passivo diz respeito a essas embalagens aqui, como eu trouxe para vocês aqui na foto, né, que contém materiais que são de isolamento, de contenção térmica, que são desenvolvidas para atender às especificações de cada produto, sendo a configuração, por exemplo, o material refrigerante utilizado, quantidades máximas e mínimas dos produtos, né, sejam padronizadas de acordo com o tempo de transporte entre o armazenamento e a entrega ao paciente. Esse sistema ele é denominado passivo porque a refrigeração dele não se dá por um meio de transporte, por exemplo, um veículo, um container, né, em que a gente utilize a partida ali, né, e um meio de refrigeração dentro da cabine do baú para alimentar essa refrigeração. A embalagem por si só, né, ela mantém a temperatura. Então, essa embalagem dentro vão gelos, vão painéis isotérmicos, os PCMs, enfim, depende de cada embalagem, que tem muitas hoje em dia no mercado, né, que são capazes de manter o produto dentro da faixa de temperatura que é preconizada para esse estudo, tá? E aí, aqui falando sobre a qualificação de embalagem, que é o nosso meio passivo, né? O objetivo de fazer essa qualificação é a gente estabelecer cada ou esse subsistema, ele opera conforme o que foi previsto, né? Em todas as faixas que foram consideradas. Para o transporte de medicamento da pesquisa clínica, a gente tem que utilizar embalagens qualificadas, né? Onde esse processo acontece de 3 formas. Então, tem a qualificação de desenho, que ela é uma qualificação de projeto, né? Ela define os tipos, as dimensões dos materiais, as embalagens, os elementos refrigerantes e os materiais auxiliares. Tem a base de testes térmicos para determinação de uma pré-configuração, garantindo que esse transporte seja atingível, meio como se fosse um requisito de usuário ali. Essa parte da qualificação de desenho, ela não é exigida pela RDC 55, tá? Já a qualificação de operação e a qualificação de performance, sim. E o que é essa qualificação de operação e essa qualificação de performance? A qualificação de operação, ela é caracterizada por ações, né, que estabelecem sob as condições controladas, por exemplo, uma câmara climatizada em laboratório, né, o Insta7, que uma embalagem ela opera conforme o que foi previsto, dentro desses parâmetros que foram pré-estabelecidos com uma determinada massa térmica, uma determinada cubagem, com determinados materiais auxiliares, tempos e temperaturas. É uma simulação, né, dos piores casos que a gente pode vir a sofrer durante um transporte. Tanto temperaturas muito quentes, quanto temperaturas muito frias,
por quantidade de tempo mais elevada, para realmente estressar, né? Para a gente ver o quanto que essa caixa ela vai aguentar. A gente chegar lá no limite, no máximo, tá? E já a qualificação de performance, que também é conhecida como de desempenho, é a gente evidenciar, documentar se uma embalagem térmica que foi desenhada, né, em conformidade com os critérios de aceitação, de acordo com os requisitos das boas práticas, elas conseguem atender em padrões reais, né? Então, a gente vai fazer envios dessas embalagens térmicas através de rotas críticas, né, preferencialmente, considerando sempre os piores casos para envio desses produtos que são sensíveis à temperatura, enfim, questões de inverno, verão, segundo as características de transporte do estabelecimento, né, para a gente conseguir demonstrar se essa embalagem ela é realmente efetiva, robusta e reprodutível. Ou seja, a gente pega aqueles dados que a gente conquistou na qualificação de operação, máximos, e a gente bota ela para rodar, né? Bota para fazer ela performance. E aí a gente vê se o que a gente colocou lá numa câmara climática realmente é reprodutível dentro de um ambiente que realmente existe, tá? Bom, agora eu trouxe aqui para vocês uma embalagem térmica, né, que a gente utiliza, que é a GTC. Ela tem diferentes litragens, tamanhos, né? Dentro dela, como eu falei, ela vai envolvida por uma embalagem, né, que garante aí onde a gente consiga colocar as identificações, as etiquetas, prenda sensores de monitoramento para monitorar a temperatura externa. Dentro ela vai uma caixa plástica, dentro ainda vão painéis isotérmicos, né, para garantir manter aquela temperatura ali dentro, que ela permaneça. Vão os PCMs, que são como se fossem gelos, né? E eles passam por processos de congelamento, né? Processos de maturação, para a gente garantir que as temperaturas consigam trabalhar em temperaturas de 2 a 8, 15 a 25 e menos 15 a 25. Dentro vai uma caixa de papelão normalmente, ou às vezes, depende do caso, pode ir sacos plásticos, depende dos casos, às vezes vai o produto, né, ali dentro dessa caixinha de papelão, e ela é fechada, lacrada, para a gente garantir que a temperatura seja mantida ali dentro, né? Então, não é uma embalagem simples, é uma embalagem complexa para a gente conseguir manter essa temperatura durante todo o percurso do nosso transporte, tá? Aqui eu trouxe para vocês uma outra embalagem que a gente trabalha, que chama-se Cocum. Essa embalagem, ela também é um meio passivo. A gente tem o reefer, que é um meio ativo, né, que algumas empresas trabalham, mas a Cocum, ela é um meio passivo. A vantagem dessa embalagem é que ela é 30% mais leve do que os outros metodologias. Ela consegue manter-se por mais tempo, né? Normalmente uma embalagem, como eu mostrei para vocês, a GTC, que é da Credo Cube, né? Ela mantém 72, 120 no máximo horas. Essa ela consegue manter bem mais tempo do que isso, tá? Ela também trabalha dentro de 3 ranges de temperatura, e a gente consegue colocar o próprio pallet dentro dessa caixa, né? Então, depende do tamanho, vai um pallet euro, depende do tamanho, vai um pallet US, ou 2 até mesmo pallets euros, tá? É uma embalagem bem bacana aí que a gente tem no mercado para a gente fazer esses transportes, principalmente quando a gente fala de transporte internacional. E aí vem o meio ativo, né? Então, a gente já falou dos vários exemplos aí de meios passivos. O meio ativo, eu trouxe um exemplo para vocês aqui, é um caminhão, né? Lembrando que para a gente fazer transporte de medicamentos, a gente tem que ter um caminhão que seja livre de rupturas, né? Que seja com teto realmente todo inteiriço, de preferência que tenha alguma coisa no chão, que não vá direto, né, no chão, mas que o chão tem que ser lavável, as paredes laváveis, né, que tem que ter controle de pragas, tudo isso para a gente evitar alguma contaminação. Nesse caso, como eu falei, um meio ativo, eles são esses veículos que têm um sistema de refrigeração, né, e tem uma fonte de alimentação. Então, quando a gente liga esse carro, o nosso equipamento de refrigeração começa a trabalhar, né, e ele começa a passar essa refrigeração para dentro do baú. E a gente garante, assim, né, a manutenção da temperatura do medicamento durante todo o trajeto, sendo possível através de uso de termostatos, né? Então, como que funciona? Nesse equipamento de refrigeração, a gente tem uma sonda
e essa sonda se comunica com o controlador que a gente tem dentro da cabine do nosso motorista. Lá ele faz um setup, então, por exemplo, de 2 a 8 graus, ele coloca um setup de 5 graus, e aí esse caminhão vai trabalhar dentro da faixa de 2 a 8 graus. E ele consegue acompanhar ali, né, sentadinho durante todo o transporte, como que o baú está sendo transportado e refrigerado, tá? A gente tem também um termômetro que fica no próprio baú, onde ele faz o registro durante todo o trajeto, né? E aí depois a gente, quando faz a parada do dia, a gente baixa os dados, faz a avaliação, vê se não teve nenhuma excursão de temperatura e se correu tudo bem. Esse meio ativo, ele é muito importante para aqueles casos em que não se utilizam caixas, né, que são como a GTC que eu mostrei para vocês, é quando a gente utiliza a própria caixa de papelão. Então, é uma forma que a gente tem de fazer um transporte sem utilizar essa embalagem qualificada através de veículos que também são qualificados, tá? A gente não pode simplesmente ter uma refrigeração sem a qualificação. E eu trouxe aqui um exemplo para vocês, quando a gente fala de qualificação de veículos, né, a gente tem que ter uma distribuição homogênea de sensores, né, e aí cada um pode usar o seu racional para a gente fazer essa distribuição, quantidade de sensores, a distribuição desses sensores. O que é importante é que a gente garanta que esses sensores eles sejam distribuídos de forma uniforme durante todo esse baú. E aí lá a gente faz testes, né, de abertura de porta, testes de queda de energia, enfim, a gente faz os testes para garantir a performance desse caminhão e ver se ele atende às nossas necessidades, tá bom? Bom, trazer um pouquinho para vocês sobre o mapeamento da rota, né, que além da qualificação agora com a nova RDC, a gente também tem um mapeamento da rota. Então, o controle e esse monitoramento da temperatura e da umidade, eles garantem, né, a integridade da carga, desde a origem, né, até o destino, considerando sempre os nós logísticos, os tipos de transporte, o tempo de cada etapa, enfim. Através de uma análise crítica das rotas, a gente consegue conhecer o cenário atual dessa cadeia de distribuição e entender as variações térmicas do modal utilizados no transporte, e a gente propõe até soluções, né, na medida de cada desafio, porque a gente passa por muitos desafios quando a gente fala principalmente do Brasil, que vai dos 15 aos 45 graus durante um dia, né? E ele serve para o desenvolvimento e para a escolha do transporte, e também para a realização dos testes de qualificação. Esse estudo de monitoramento de rotas, né, ele atende aqui na nossa RDC 430 da Anvisa, que dispõe sobre as boas práticas de armazenagem e de transporte dos medicamentos. Tem apenas uma exceção, né, para o mapeamento da rota, que é se a gente for fazer algum transporte inferior a 8 horas e que for direto para fazer a dispensação final e contanto que sejam embalagens qualificadas. Senão, não tem exceção, a gente tem que monitorar e controlar tanto tanto temperatura quanto a umidade. E aí, como que, né, por onde a gente começa, é um assunto que está aí também bem polêmico. Primeiramente, a gente tem que fazer uma análise de risco, porque é humanamente impossível a gente mapear todas as nossas rotas, né? Então, a gente precisa definir os piores casos, né? Então, como que a gente faz a definição dos nossos piores casos? Então, a gente tem que avaliar através de distância, através, né, lugares mais longes, mais perto, frequência de embarque, então, pegar as rotas que a gente faz mais embarque, né, é o melhor cenário. Temperaturas extremas, mais quentes e mais frias, pode ser verão, inverno, pode ser lugares, regiões quentes, regiões frias, enfim. Ver itens de conexões, de escalas, diferentes tipos de modais. Então, vamos mesclar, né, tanto rodoviário quanto aéreo numa mesma rota, se para em alguma cidade para depois seguir para outra, pegar sempre esses piores casos. E a gente descreve isso tudo numa análise de risco para a gente poder dividir isso com a Anvisa, por que a gente escolheu determinadas localizações e não outras, né, e a gente consiga compor toda a maioria, pelo menos, das nossas rotas, tá? A própria RDC também ela traz esse tema bem importante e que existe, que é com relação a recolhimentos e devoluções,
né? Porque às vezes acontece da gente ter que fazer recolhimentos e devoluções. Então, todos os padrões, né, que a gente faz de boas práticas, para a gente fazer uma entrega, a gente tem que garantir quando a gente faz uma devolução ou um recolhimento, né? Então, eles são aplicáveis, além de todos esses padrões que a gente segue, eles têm que ser permanecidos durante a devolução e o recolhimento de forma segregada, né? A gente não pode mandar materiais de devolução, de recolhimento, tudo junto ali. Ele até pode estar dentro de um mesmo veículo, porém eles têm que estar segregados, né? De preferência, eles têm que estar segregados ou então pelo menos identificados, né? Para a gente conseguir saber distinguir, até para a gente poder conseguir saber, né? Na hora que isso chegar e a gente acabar não misturando com um produto bom e afins, né? Tem alguns itens que são básicos quando a gente fala de devolução, né, para que ela possa ser inserida novamente no estoque, que tem que ser a integridade da caixa, jamais a gente pode absorver para o estoque aquilo que não está em perfeitas condições. A gente tem que avaliar o motivo da devolução, avaliar o prazo de validade e as condições do armazenamento e do transporte. Caso de furtos, eles não podem ser devolvidos ao estoque, exceto se a gente estiver falando de produto perecível. Aí tem que ser avaliado caso a caso. Se essa caixa ela estiver totalmente íntegra, por mais que seja um item de furto, a gente pode, porque a gente garantiu que aquela caixa permaneceu dentro de temperatura controlada durante todo o momento. De preferência, esses tipos de transporte, eles devem, durante o transporte, ele tá ou em pallets, né, segregados, ou com aquelas fitas, né, pode ser com fita também, ou então, pelo menos, com a identificação, tá? Garantam pelo menos uma identificação. Mas na norma, ela não diz que é obrigatório, é preferencial, tá? E por último, mas não menos importante, eu queria trazer para vocês sobre a terceirização. A RDC, ela traz esse tema também numa sessão exclusiva, que é a sessão 8. Então, além do que já não é novidade, que a gente tem que fazer as qualificações dos nossos fornecedores através de requisitos que já são pré-estabelecidos pela empresa, periodicidades e tudo mais, a RDC, ela deixa clara que a responsabilidade de uma subcontratação, ela não é apenas de quem está subcontratando um terceiro, mas também de quem é o contratante original. Ou seja, você é um laboratório farmacêutico que está contratando uma transportadora para fazer esse seu transporte dos seus produtos de pesquisa clínica. Se essa transportadora fizer uma subcontratação de um parceiro, você também é corresponsável por essa atividade. Eu não estou falando que você tem que também qualificá-los, mas a gente tem que garantir que a qualificação seja feita, né, nos mesmos padrões e que essa qualificação passe para a gente conseguir trabalhar com esse terceiro de forma tranquila, né, que ele vai seguir o mesmo padrão que a empresa que você contratou está seguindo, tá? Eu trouxe aqui alguns links importantes para vocês. Então, para que você, como a gente fala aqui, né, de um workshop, a gente não consegue passar tudo, é muita informação e o tempo está acabando. Então, eu trouxe alguns links para vocês consultarem de RDCs, de materiais de apoio, da Organização Mundial da Saúde, alguns anexos que a gente utiliza como base para fazer qualquer pesquisa e ter mais informações sobre o armazenamento, o transporte e as boas práticas de documentação, tá? Espero que ajude vocês. Eu trago sempre uma reflexãozinha aqui no final, né? Para a gente pensar que sempre do outro lado, né, pode ser alguém muito importante para a gente, né, nessa cadeia. Então, não é apenas uma caixa, né? A gente está trabalhando com vidas, né? E essas vidas, a gente viu aí o Covid principalmente, né? Quantas pessoas a vacina conseguiu, né? Quantas pessoas a gente está conseguindo salvar e como os índices têm diminuído. Então, como é importante esse nosso papel durante toda a cadeia. Então, façam sempre tudo com muita qualidade, com muito amor e com muito carinho, porque pode ser a gente que está ali do outro lado, tá bom? Bom, muito obrigada. Eu deixo aqui meus contatos, meu e-mail, meu LinkedIn. Quiserem tirar dúvidas, falar comigo, eu estou à disposição. Muito obrigada. Excelente, excelente, muito bom. Muito bom, obrigado, viu, Maria Alice, por essa grande aula, né? Uma grande aula para a gente a respeito do tema, né?
que é um tema tão importante e é o que você falou, né, agora na frase final. A gente discute muito operações clínicas, né, como a gente estava falando na primeira sessão, então a gente olha muito para dentro do patrocinador, dentro da CRO, dentro do centro de pesquisa, mas para que tudo flua, né, para que tudo aconteça, tem muito trabalho e muita tecnologia, né, no meio do caminho. Então, principalmente quando pensamos em estudos internacionais, então você tem que imaginar medicações atravessando o oceano, né? Como garantir, né? Por exemplo, se tiver cadeia de frio, como que você vai garantir realmente, porque lá na ponta, em quem será aplicada aquela medicação? Ela chegou adequadamente? Não chegou, né? Enfim, tem muito assunto. E, para mim, é um assunto que interessa bastante. Eu comecei minha carreira de pesquisa clínica trabalhando com transporte. Tá? Na verdade, eu ficava dentro de uma farmácia na CRO e a gente se preocupava muito em receber data loggers para garantir que a medicação tinha sido transportada de maneira adequada, enfim. Né? Então, é uma área que eu particularmente gosto bastante. Muito bem. Não temos muito tempo para perguntas, né? Mas temos algum, né? Então, vamos lá. Tem uma pergunta aqui que é a seguinte, né? Eu creio que já tenha sido abordado por você agora, mais para o final da apresentação, mas as pessoas têm ouvido muito falar em qualificação de rotas, tá? Qualificação de rotas, especialmente sobre a RDC 430, né? Do ano passado. A qualificação de rotas, o que seria? Então, na verdade, a gente chama de mapeamento das rotas, né? Então, a gente mapear as rotas é a gente avaliar como que é o comportamento daquele material que a gente coloca, né? Como que ele está se comportando. Então, além da qualificação da embalagem, da qualificação do veículo, a gente precisa mapear essa rota e ver se ela atende os quesitos, né, durante todo o transporte, porque a gente tem carros que a gente usa, por exemplo, que não são carros dedicados. Então, a gente abre o baú, fecha o baú. Então, isso é a pura realidade do dia a dia. E a gente precisa garantir que essa temperatura externa não influencie dentro do nosso material. Então, o mapeamento de rota aí, ele vem bem forte para a gente finalmente, né, conseguir avaliar todo esse processo aí durante a nossa cadeia, porque antes a gente se preocupava muito com a armazenagem, né? Vamos garantir que a armazenagem está lá de 15 a 25, de 2 a 8, mas depois que põe no caminhão, o que acontece? Então, o mapeamento de rota, ele vem principalmente para isso. Perfeito. Eu imaginei, tanto que eu falei, eu acho que era alguma coisa que você falou agora no final, né? Uhum. Que é o mapeamento de rotas, mas é uma outra maneira de falar, então, a Sim, qualificação, né? sim. E ainda nesse tema, chegou uma pergunta agora, falando o seguinte, essas rotas, esse mapeamento de rotas, isso precisa de aprovação da Anvisa? Em alguma instância isso precisa ser aprovado ou não? O que a Anvisa quer agora, né, e quando ele for nos auditar, ele quer saber como que a gente está trabalhando, não que a gente precise entrar com algum protocolo agora e fale, olha, né, eu tenho essas rotas, o que eu faço? Não. Ele vai realmente nos auditar para avaliar se a gente está fazendo ou não esse mapeamento e esse acompanhamento das nossas rotas, né? Então, previamente, não. Mas quando ele for nos auditar, ele quer sim ver o que a gente tem feito. E assim, a maior preocupação, né? É impossível a gente mapear tudo e de uma maneira tão rápida, né? Porque a gente já está com essa RDC em vigor, né? Então, a gente tem que correr realmente. Então, a gente precisa realmente, por essa análise crítica, né, ver quais são as principais rotas que a gente trabalha, e isso tem que ser em parceria, né, não é só responsabilidade minha como operadora logística, nem do cliente apenas como detentor do registro, ou que está fazendo a pesquisa para conseguir o registro, enfim, aí 4, 6, 8 mãos que a gente vai trabalhar. Perfeito. Tem uma pergunta aqui, talvez tome um pouquinho mais de tempo, mas eu achei uma pergunta bastante completa, né? Que é o seguinte, bom, você falou de boas práticas de documentação, armazenagem e transporte, tá? Dentro de cada um desses itens, o que você aponta como sendo o ponto mais crítico, mais crítico não para o estudo ou para o processo em si,
onde que o pessoal deixa mais a desejar, né? Onde ocorrem mais falhas? Eu acho que essa que é a maneira correta de fazer essa pergunta. Onde ocorrem mais falhas em cada um desses pontos, ou seja, para boas práticas de documentação, armazenagem e transporte, né? Onde são os pontos que têm mais falhas e qual o impacto disso no processo? Então, todas elas são muito importantes, né? A gente precisa seguir todas elas, né? Quando a gente fala de boas práticas de documentação, eu acho que é o mais difícil e, né, para todos os setores, desde a indústria para o operador logístico, para o laboratório, enfim, é preencher correto uma documentação. A gente trabalha com pessoas, né? E assim, a gente garantir que aquela pessoa faça o preenchimento de uma documentação correta, eu acho que é muito complicado. Então, por isso que os sistemas computadorizados vindo e nos ajudando a fazer isso de forma eletrônica, né, que a gente impeça ali a escrita, tem muito a contribuir com isso, né? Porque as pessoas preenchem e aí tem aquela correção que eram 6, por exemplo, uma temperatura, né, 6 graus, corrige, não era 6, era 8, e corrige, mas quase não dá para ver, né? É bem complicado, eu acho que as pessoas aí de casa devem estar, eu sei o que ela está falando. Então, porque a gente trabalha com, né, pessoas, não é só você, é algo que não depende só de você, depende de todo mundo, e é por isso que a gente tem que estar sempre implementando ali a qualidade. Questão de armazenagem também, é seguir os padrões. Eu acho que a armazenagem é um pouco mais fácil, porque as pessoas dificilmente erram, né? Assim, acontece, mas é mais difícil. Então, manter o produto no local certo, o ponto mais crítico que eu vejo é você manter um produto perecível que não é dentro de uma área perecível, né? A gente controlar isso, para mim, eu acho que é o ponto mais importante. Mas é um desvio que eu vejo menos acontecer. Boas práticas de documentação é estopim, é o que mais acontece. E quando a gente fala de transporte, é a gente garantir que aquele produto chegue na temperatura exata no momento exato. Porque a gente fala de transporte, né? A gente fala de tráfego. Então, a gente tem intercorrências, a gente tem chuva, a gente tem carro que quebra, a gente tem pneu que fura. Então, a gente tem coisas que também não depende da gente, depende de meios externos. Então, às vezes, a gente corre contra o tempo para fazer uma entrega que tem que acontecer, que a gente tem uma caixa validada com 72 horas e o tempo está estourando e eu preciso entregar, eu preciso chegar no centro para fazer essa entrega e às vezes a gente não consegue por conta de alguma intercorrência. Então, o transporte para mim é trabalhar contra o tempo. Então, isso é bem importante. Muito bom. Sobre transporte, eu me lembrei agora que você estava falando, né? E tem algumas coisas que geralmente não estão em planos de contingência de ninguém, né? Vulcão em erupção, furacão, coisas do tipo que você fecha o espaço aéreo às vezes por dias, né? Isso causa um transtorno gigantesco, né? Exato, Então, greve dos caminhoneiros, né? até bati aqui na madeira, porque não é nem bom lembrar que essas coisas existem. Pois Bom, a é. gente não tem mais tempo para fazer todas as perguntas, mas eu vou fechar só com mais uma pergunta, tá? Tá. Que é a seguinte, é uma pergunta ampla que eu achei bem interessante. Você, né, já que você trabalha numa grande empresa multinacional, como que você avalia qual que é a demanda hoje de patrocinadores estrangeiros, né, para estudos clínicos no Brasil? Então, a gente tem alguns clientes que só são de fora, na verdade, que né, nem tem sedes aqui, nada disso, né? Então, a gente tem sim alguns patrocinadores que são de fora e que estão investindo sim em pesquisas que acontecem aqui no Brasil. Então, nem tudo está perdido, viu, gente? E você acha que, em relação ao volume, assim, né, de acordo com a sua experiência, você acha que a gente está num momento de mercado aquecido ou não, com relação a esses patrocinadores estrangeiros? Então, pesquisa clínica, ela nunca parou, né? A gente não parou, pelo contrário, né? A nossa empresa quase que dobrou de volume, né? Ainda mais por conta dos próprios testes do Covid, enfim, e muitos outros, né? Então, o mercado, ele está aquecido, sim. Não pararam e não estão deixando de investir no nosso Brasil. Muito bom. Essa eu acho que é uma excelente mensagem, então, para a gente fechar a noite, né? Sim. Uma mensagem positiva. Então, Maria Alice, quero lhe agradecer imensamente, tá? Por essa aula que você compartilhou aqui conosco. Obrigado. Obrigada a você. Viu? E quero agradecer, então, a todos os participantes, né? Reiterar que as sessões de hoje vão estar no canal da Bracro no YouTube em breve, né? A gente vai mandar um comunicado quando elas estiverem lá,
tá? E peço a atenção de vocês agora mais um segundo, que eu vou compartilhar com vocês a nossa programação para amanhã e também já deixar o convite. Amanhã a gente começa o nosso segundo dia, né? Segundo e último dia do Workshop Abracro 2021. Vamos começar um pouco mais cedo, então a nossa primeira sessão é às 17 horas, com a implementação do sistema Vigimed da Anvisa. Não percam, um tema muito interessante, muito importante. Em seguida, às 18, a gente vai discutir pontos críticos, né, do preenchimento da Plataforma Brasil. Também é um assunto que a Plataforma Brasil já está aí há tantos anos, mas é um assunto que levanta sempre muitas dúvidas, né? E aqui na Bracro nós já fizemos um estudo, enfim, levantamos alguns dados mostrando que muitas vezes a falta de habilidade ou a falta do conhecimento no preenchimento da plataforma é uma questão, é um dos gargalos que a gente pode ter dentro do processo, né, do início de um estudo clínico, tá? Então, também é um tema bastante importante e relevante. E fechamos amanhã à noite falando sobre Master Protocol, né? Quais são os aspectos regulatórios por trás dos Master Protocol, tá bom? Então, novamente agradeço a todos pela participação, pela presença e aguardo todos vocês amanhã. Muito obrigado.